Olá pessoal, tudo bem? Nesse curso nós vamos estudar a disciplina de Metodologia da Língua Portuguesa. Eu sou a professora Valéria, muitos da turma eu sei que me conhecem, mas eu vou me apresentar como professora para vocês, né? Eu sou professora formada em Letras pela UNEB, com especialização na área de Metodologia da Língua Portuguesa e mestrado em Estudos Linguísticos pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, essa formação me permite discutir com vocês e apresentar alguns tópicos dessa disciplina que vão tratar sobre concepções de linguagem, concepções de gramática, entre outros assuntos que a gente vai abordar ao longo da nossa disciplina. Peço que vocês acompanhem pelo módulo que vocês têm da disciplina e também os materiais de apoio que eu vou disponibilizar. Eu vou tentar dividir o material da nossa aula em pelo menos 3 ou 4 videoaulas para facilitar os estudos de vocês. Nesse primeiro momento, eu vou trabalhar o primeiro módulo que trata das concepções de linguagem e da linguagem verbal e não verbal. Para isso, eu decidi aprofundar um pouco o material que vocês têm no módulo, trazendo um breve percurso da linguística, que é a ciência que estuda a língua, e apresentar para vocês alguns dos teóricos que fundamentam a ciência linguística, certo? Desejo para vocês um bom estudo. Era para a gente se encontrar presencialmente, mas infelizmente não foi possível. Então, permaneçam com força de vontade para estudar, para se manter motivado no curso de vocês. Espero que essa aula sirva para vocês como uma forma de aprofundar os estudos da língua e estarei à disposição para tirar as eventuais dúvidas. Então, eu gostaria de começar com essa citação de Peter, que diz o seguinte: o fascínio que a linguagem sempre exerceu sobre o homem vem do poder que permite não só nomear, criar, transformar o universo real, mas também possibilita trocar experiências, falar sobre o que existiu, poderá vir a existir e até mesmo imaginar o que não precisa nem pode existir. A linguagem verbal é, então, a matéria do pensamento e o veículo da comunicação social. Assim, não há sociedade sem linguagem e não há sociedade sem comunicação. É importante nessa fala de Peter a gente observar o valor que ele atribui à linguagem, sempre veiculando a ideia de linguagem, a ideia de poder. Então, é sobre isso que a gente vai começar a falar. Mas antes da compreensão da linguagem enquanto fator, enquanto fenômeno social, a ciência da linguagem se desenvolveu sobre outras bases que é importante a gente saber, a gente ter conhecimento. A linguística ela é uma ciência, então ela se desenvolveu ao longo dos séculos e em sua primeira fase, que nós chamamos de fase pré-socrática, e que foi até o fim da Idade Média, havia um interesse filosófico pela língua, e a língua foi objeto de especulação e não de observação. Algumas categorias linguísticas que eram consideradas nesse período eram o nome, o verbo, o gênero gramatical. Percebam que aqui a gente fica no limite dos elementos gramaticais e a gente não chega a analisar o texto ou a linguagem em seu funcionamento, em seu uso. Repousam sobre bases lógicas ou filosóficas. Uma segunda fase, que é também chamada de fase da linguística histórica, é a fase que vem a partir do século XIX com a descoberta do sânscrito. A partir de então, a linguística ela vai se estabelecer a partir da relação de parentesco entre as línguas, que a gente vai chamar, como eu falei, de linguística comparada ou histórica, que vai se basear no estudo da genética das línguas, o estudo da evolução das línguas, também com ênfase na forma. E aqui, então, a gente tem dois paradigmas, né, dois modelos que dividiram a ciência linguística durante o século XX. A primeira é a linguística formal, que tem aí como dois principais movimentos, o estruturalismo e o gerativismo, e a linguística funcional, mais para o final do século XX, de onde vêm outros estudos, como análise do discurso, a linguística textual, análise da conversação, sociolinguística, que a gente vai estudar também nesse curso,
entre outras abordagens da língua que tomam a língua em sua perspectiva mais funcional e não apenas formal. Para a gente entender o que é formalismo, eu trouxe aqui algumas concepções que são necessárias para a gente compreender esse paradigma, né? Então, esse paradigma teórico estuda a língua do ponto de vista formal. Formal, pense em forma. Ou seja, dá destaque à autonomia das formas linguísticas, especialmente na sintaxe. Sintaxe, aí a gente está falando da construção de frases, concebendo as unidades de língua como parte essencial da gramática mental que compõe a competência linguística do falante. Desse modo, gente, é importante a gente observar que a linguística ela nasce tendo como objeto de estudo a forma, a estrutura da língua, as palavras soltas, né, os elementos da frase. Né? Então, inicialmente, apenas esses elementos eram tomados como objeto de estudo. Embora nesse período já não se negue uma função social da linguagem, o uso da linguagem em contexto social não era o objeto de estudo e de análise da linguística desse período. Do estruturalismo, a partir do século XIX, a gente tem como pai da linguística moderna o estudioso, o pesquisador e cientista Ferdinand de Saussure, que é considerado o pai da linguística moderna e que é o fundador dessa escola estruturalista, que vai ter como função, né, que vai ter aí como princípio o estudo das formas linguísticas, o estudo de elementos formais em oposição ao uso da linguagem em contexto social e histórico que a gente vai ver no funcionalismo mais tarde. Então, quando a gente fala em estruturalismo, a gente está pensando a língua enquanto um sistema, né? Como um arranjo sistemático de partes, composta de elementos formais, articulados em combinações variáveis segundo certos princípios. Então, a gente tem aí a língua como uma estrutura. A estrutura formal da língua é constituída de elementos significantes que estabelecem dependências mútuas, caracterizados por distribuições e combinações possíveis. Isso faz com que a língua seja um sistema que nada signifique em si e por vocação natural, mas em que tudo signifique em função do conjunto. Essa frase é de Benveniste, de 1966. Portanto, a estrutura confere às partes a sua significação ou a sua função. Então, para a gente entender melhor, nesse período a gente tem a linguagem estudada como objeto autônomo, ou seja, separado do seu uso social, e uma análise da língua descontextualizada. Então, a linguística formal, a gente tem aqui a divisão entre dois grandes pensadores estudiosos do paradigma formal da língua. Primeiro, Ferdinand de Saussure e Noam Chomsky, que já é mais recente, mas ainda pertencente a esse paradigma formal. Tanto um como o outro estudaram a língua dividindo em dicotomias, ou seja, pares de ideias. Langue, parole, que aí significa, né, a língua, o sistema, e a parole, o uso, né, a língua sendo um fato social. Quando a gente chega em Chomsky, ele vai chamar essa langue de competência e a fala, a parole, de desempenho. Para Noam Chomsky, a langue ela é um fato social. E para Chomsky, essa competência, essa mesma língua, ela é inata, ela é interna, ela é própria do ser humano, ela é um fator genético. E o desempenho também se relaciona ao uso da linguagem. Então, como personagens importantes dessas duas correntes, a gente tem no estruturalismo Bloomfield e Saussure e no gerativismo Noam Chomsky. Em oposição à linguística histórica, aquela lá que a gente viu de comparação das línguas, de genética das línguas, Saussure elegeu como noção central para a compreensão do fenômeno linguístico a noção de valor. Um elemento só significa em relação a outro. E essa noção só pode ser compreendida à luz de uma série de distinções teóricas e decisões que a preparam, as famosas dicotomias saussurianas, que seriam:
A estrutura como um modelo, ou seja, uma construção mental que serve de hipótese de trabalho, uma entidade autônoma de dependências internas, permitindo em sua análise isolar partes que se condicionam reciprocamente. As dicotomias sussirianas, ou seja, os pares de ideias, são língua e fala, que seria o sistema abstrato de regras, de palavras que a gente tem na língua, e a fala, o uso. A sincronia, que é o estudo da língua em um determinado período de tempo. A diacronia, que seria o estudo da língua no decorrer de um tempo. Significante e significado, que é a palavra versus o próprio objeto que a designa. E paradigma e sintagma, que tem a ver com a construção das frases. Então, gente, o que a gente vai ter de diferente entre o estruturalismo e o gerativismo são a forma como cada um dos seus autores, dos seus estudiosos, vão conceber a língua. Mas a gente ainda permanece, ainda no gerativismo, com o mesmo paradigma formal. Ou seja, a gente ainda não chega a analisar a língua enquanto fenômeno social, socio-historicamente situado. O gerativismo, né, esse é o Chomsky. Noam Chomsky, ele é um pesquisador, estudioso da língua, norte-americano, também é cientista político. O gerativismo, ele propõe um novo objeto de estudo, que é a competência sintática. Provavelmente você vai lembrar de quando você estudou na escola a gramática, aquela divisão de sujeito, predicado, verbo transitivo, direto e indireto, aquelas famosas árvores sintáticas. Pronto, o pai delas é esse cara aí, o Chomsky. O gerativismo propõe um novo objeto de estudo, que é a competência sintática, entendida como a capacidade ou disposição dos falantes para dar conta da capacidade dos falantes de distinguir entre sentenças bem ou mal formuladas, frases bem ou mal organizadas, assim dizendo. Recorreu-se a instrumentos de cálculo, levando a entender as gramáticas como sistemas formais, especialmente construídos para gerar todas e apenas as sentenças bem formadas de uma língua. Nesse sentido, para Chomsky, a gramática ela é inata ao ser humano, ou seja, toda criança possui uma gramática universal incorporada à própria estrutura de sua mente. A criança já nasce biologicamente, geneticamente equipada com uma gramática onde se encontram todas as regras possíveis de todas as línguas, um enorme conteúdo de informações, isto é, uma gramática universal. A linguagem, nesse sentido, é atrelada a características da espécie humana, o que reafirma seu caráter universal, tornando a linguagem como um fator biológico e cognitivo. Ao assumir essa postura, admite-se que o ser humano, por natureza, é detentor de uma gramática universal, que possui princípios universais, que fazem parte da faculdade da linguagem, e parâmetros que serão definidos pela influência do meio ou da língua nativa, ou seja, aquela língua que se fala no lugar onde você nasceu, no lugar onde você vive. Língua nativa aí correspondente à língua materna. Há então, para o gerativismo, um falante ideal que se utiliza de uma língua ideal para se expressar. O que nem o estruturalismo nem o gerativismo vão dar conta é de um fenômeno que ocorre em todas as línguas. Todas as línguas, elas são heterogêneas, ou seja, elas sofrem variação. Então, a gente não tem como conceber um falante ideal de uma língua ideal. Outra coisa que a gente vai ter que ter em mente nessa disciplina é a concepção que a gente tem de certo e errado dentro da língua portuguesa ou de qualquer outra língua. Todas as línguas, elas variam, elas sofrem mudanças no decorrer do tempo, elas sofrem mudanças a partir da origem de seus falantes. Então, é importante a gente pensar na língua como um fenômeno social e heterogêneo. Nem o formalismo de Saussure, nem o formalismo de Chomsky, ou seja, nem o estruturalismo, nem o gerativismo deram conta de explicar os usos da língua. Por exemplo, como a gente vai ver mais tarde, né? Sobre a sociolinguística. Por que as pessoas que vivem na zona rural têm um linguajar de um jeito e quem vive na zona urbana usa a língua de outra forma?
Por que que o analfabeto, a pessoa com baixa escolaridade, usa a língua de um determinado jeito, diferente daquele que teve acesso, por exemplo, ao estudo formal? Então, esses dois formatos, né, vamos dizer assim, da ciência linguística até então, aqui a gente está falando de início do século XX, final do século XIX, início do século XX, não deram conta de explicar o fator social da linguagem. Isso vai acontecer a partir dos anos 60, com a virada pragmática na linguística, e que começam a surgir correntes teóricas que vão dar conta de compreender o uso. Vem aí a teoria da enunciação, que vai dar uma grande contribuição, né, para a ciência da linguagem, fazendo com que o foco do cientista da linguagem, ou seja, dos linguísticos, passem a ser dos estudos linguísticos passem a ser a língua em uso, ou seja, como é que nós utilizamos a língua em contextos sociais diversos e diversificados. A gente nunca pode esquecer de que quando a gente fala, a gente é um ser histórico, socialmente situado, que se dirige a outros seres históricos que também estão socialmente situados. Então, isso influencia no nosso modo de usar a língua e no nosso modo de nos comunicar. Então, a partir dessa virada pragmática, pragmático tem a ver com o uso, certo, gente? Com prática. Então, a linguística funcionalista, ela vai passar a ter uma nova concepção de linguagem, como instrumento de comunicação e de interação social. Como objeto de análise, a gente não vai ter mais as palavras isoladas ou as frases, mas o texto. Então, a análise ultrapassa a fronteira da frase e vai ocupar-se do texto. E vai ser entendido como competência discursiva, não aquela ideia de cada falante ideal possuir uma gramática universal internalizada. Mas essa competência discursiva vai ser compreendida como a capacidade que os indivíduos têm, não apenas de codificar e decodificar expressões, mas também de usá-las e interpretá-las de uma maneira satisfatória. Observem que só para a gente resumir, sistematizar o que a gente viu até aqui, cada uma dessas correntes ajudou a fundamentar algumas concepções de linguagem. A primeira delas, já superada, é a da linguagem como representação ou espelho do mundo e do pensamento. Pensem um pouquinho em como ou de que maneira você definiria o que é a linguagem. O que é a linguagem para você? Bom, se a gente diz que a linguagem é a expressão do pensamento, essa concepção ilumina basicamente os estudos tradicionais, aquilo que a gente viu na escola. Se concebemos a linguagem como tal, somos levados a uma afirmação, por exemplo, quer dizer que uma pessoa que não consegue se expressar bem, ela não pensa? Pensem nisso. A segunda concepção que a gente tem aí é a linguagem como um instrumento ou ferramenta de comunicação. Essa concepção está ligada à teoria da comunicação. Quem é da minha geração ou de gerações anteriores vai se lembrar lá que no currículo, no boletim da gente, ao invés de vir em língua portuguesa, vinha comunicação e expressão. Essa ideia da língua como um instrumento de comunicação vem de um outro pesquisador chamado Roman Jakobson, e que ele tem todo aquele esqueminha que a gente estudava nas aulas de português. Um emissor, um receptor, um código, uma mensagem, um canal. Lembram disso que a gente estudava na escola? Então, essa ideia que a gente tem da linguagem enquanto instrumento ou ferramenta de comunicação está ligada a toda essa teoria da comunicação e vê a língua apenas como um código, ou seja, um conjunto de signos que se combinam segundo regras, né, capaz de transmitir ao receptor uma certa mensagem. Até hoje, os livros didáticos ainda trazem, né, essa concepção, né, nas instruções lá do professor, nos títulos, nos exercícios, e a gente tem, por fim, né, já embasado nessa concepção funcionalista da linguagem, a linguagem como forma ou lugar de ação e interação. O que é que isso significa? Né? Significa que mais do que possibilitar uma transmissão de informações de um emissor a um receptor, a linguagem é vista como lugar de interação humana. Com essa terceira concepção, eu não tenho mais um emissor
e um receptor passivo. Eu passo a ter interlocutores que interagem por meio da linguagem, que, portanto, têm um papel ativo no ato de comunicação. Então, por meio dessa forma de compreender a linguagem, eu tenho que o sujeito que fala pratica ações que ele não conseguiria levar a cabo a não ser por meio da linguagem. Então, eu posso influenciar algo ou alguém por meio do uso que eu faço da linguagem. Então, essa última visão, ela concebe a linguagem enquanto um fenômeno social. Para a gente concluir isso aqui, eu queria ler para vocês, eu estou usando como referência também esse livro, O Texto na Sala de Aula, e que fala não apenas sobre ensino de língua portuguesa, tá? Mas também traz muitas concepções interessantes da língua. Ele traz uma citação, o autor e organizador da coletânea, João Vanderlei Geraldi, que é muito importante para os estudos linguísticos. Ele traz uma citação de Bakhtin, que digamos assim, que é o pai da linguística da enunciação, e ele nos diz o seguinte: na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato que se dirigem para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Pensem bem, todas as vezes que nós falamos, nós nos comunicamos com outra pessoa com um determinado sentido, com uma determinada intenção. Então, isso vai interferir completamente no modo como nós utilizamos a linguagem em nosso dia a dia. Tudo bem? Então, eu vou sugerir para vocês, antes de passar e de continuar com outra atividade, que vocês façam a atividade complementar, que eu já encaminhei, que é a leitura do texto de uma autora também pesquisadora chamada Ingedori Kor, e vocês realizem os exercícios. Esse primeiro exercício é sobre concepções de linguagem. O que significa as concepções de linguagem? É um texto que resume toda essa introdução que eu fiz aqui dessa aula. Não se preocupem com os termos que para vocês são novos, que são muito específicos da área da linguagem. Eu só estou pretendendo trazer aqui no início um aprofundamento maior do que aquilo que vocês já têm lá no módulo. Tudo que está no módulo é válido, mas está lá com a linguagem bem iniciante, então você pode usar o módulo para estudar. Essa aula aqui é para aprofundar um pouquinho mais, né, de onde vêm essas mudanças na concepção de linguagem. Então, a ideia aqui do nosso vídeo é trazer para vocês um aprofundamento maior para que vocês compreendam a linguagem como uma ciência também. Né? Os estudos linguísticos hoje, eles são uma ciência muito bem fundamentada. E é importante a gente saber de onde vêm essas concepções, de onde vem essa novidade de compreender a língua como fenômeno social e qual a importância disso para vocês que estão estudando teologia, futuros pastores, missionários ou pessoas que vão se dirigir a pessoas, né? Vocês vão dirigir a palavra a grupos, às pessoas, a público-alvo diferentes. Então é necessário compreender a língua enquanto fenômeno social. Então, na nossa próxima aula, a gente vai estudar um pouquinho da diferenciação entre língua, né? Entre o uso da língua em suas formas verbal e não verbal, que pode auxiliar bastante vocês, né? Como futuros teólogos. Um abraço e até a nossa próxima videoaula.